Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast, esse encontro que a gente tem toda semana para falar sobre vários temas. Hoje nós estaremos aqui fazendo uma reflexão e discutindo sobre o empreendedorismo na gestão pública. Muito bom, hein, professora? Muito bom. E para isso a gente está aqui com a professora Cida, nossa coordenadora dos cursos de gestão, nossa pró-reitora acadêmica. Chique a professora, né, Delson? É Delson, nosso querido aluno que já formou em gestão pública. Exatamente. E agora está fazendo o uso da nossa dupla diplomação e está fazendo o curso de administração pública. É isso aí. Que aí foi aí aonde você conheceu o Gustavo, que também é nosso aluno de administração pública, e eles estão aqui para contar para a gente uma experiência maravilhosa de empreendedorismo que nasceu dentro do Centro Universitário, né, professora? Sim. O empreendedorismo voltado para a gestão pública. Gestão pública. E isso é muito legal, né, professora? Muito legal, porque sabemos que empreender nos dias de hoje requer uma atitude, primeiro, de determinação. Coragem. Perseverança, persistência, né? E visão. Paciência. Então tem várias palavras que a gente poderia atribuir a esse espírito empreendedor no mundo dos negócios, tanto público como privados, né? Agora olha como é, né? Muitas vezes as pessoas hoje andam dizendo assim, não precisa estudar, não precisa de diploma, não precisa disso, não precisa daquilo, você pode se jogar no mundo livre. E se esquecendo que uma instituição de ensino é muito mais do que só aquele conteúdo. Sim. É muito mais do que só aquela informação, né? Tem a questão social, tem o network, tem as amizades, tem as incubadoras, né? Onde os alunos, junto com os professores, eles estão lá, né? Discutindo ideias, né? Discutindo ideias, né? Criando, né? Aprendendo e revolucionando. Gosto da história de vocês. Começa aí. Eu sou egresso, né, professora Claudine, da faculdade. Em 2015 eu estudei. A gente formou em 2017 como gestão pública. No ano de 2017 eu saí, fui para outro estado, eu fui empreender. Voltei e aí uma amiga em comum da faculdade falou para mim, Adelson, você já pensou em dar aula? Eu falei, já, mas a gente precisa estudar um pouco mais. Aí ela falou assim, dá uma olhada e tal. E aí eu entrei no site da faculdade de novo, falei, vou voltar. E aí a vi lá na propaganda, né? E eu falei, olha, as coisas estão dando certo. Me matriculei novamente, nós fizemos o reaproveitamento e agora a gente está concluindo aí, está no processo de conclusão para administração pública. Quando eu formei, estudei na processo no campo de Águas Claras, a intenção minha era o direito, quando eu fui lá. Só que não tinha lá no campus, naquela época. Aí eu fiquei lá. Eu falei assim, quando abrir o direito, eu mudo da gestão, da administração para o direito. Só que aí eu apaixonei pela administração, nossa, né? Um curso maravilhoso. E tem muitas possibilidades, né, gente? Administração e a administração pública em especial tem muitas possibilidades, né? E aí lá eu fiquei, veio o direito, eu não quis mudar, e aí fiquei lá na administração pública, e aí voltando, conheci o Gustavo tá lá, esse semestre eu voltei, o Gustavo já tá lá, vai falar um pouquinho mais, e o meu interesse, quando eu fui para a faculdade, era concurso público, mas aí a gente descobre que é mais que isso. E eu tive uma ideia, estudando na faculdade, aprendendo, lendo, os professores ensinando sobre a lei, sobre a prestação de serviço para o governo, não só na forma de ser
um servidor público, um funcionário público, mas de prestar um serviço na questão, no âmbito de ser da licitação. E aí eu criei uma empresa, um CNPJ, uma empresa que entrava em licitação para prestar serviço para o governo, para fornecer material, para fornecer algum tipo de serviço. Você seria a ponte, né? Isso. A sua empresa, a princípio, você pensou assim, vou ser a ponte. Né? Isso, para entrar. E aí, hoje, a minha empresa, a gente presta a consultoria para outros nichos, para todos, porque a gente não consegue abraçar tudo. Às vezes a gente não tem a capacidade técnica que o governo exige, às vezes a gente não tem uma qualificação, a gente às vezes não tem, vamos dizer assim, o capital. E aí, na modalidade de prestação de serviço, de prestar essa consultoria, a gente vai atrás de outras empresas, porque a gente sabe que a concorrência fora é muito grande. O Brasil passou por um problema de pandemia, não só o Brasil, o mundo, e alguns empresários tiveram dificuldades em desenvolver o seu negócio, de manter-se. E aí, o maior comprador do país é o governo. É verdade. Sempre governo. É verdade. E aí, conversando com o Gustavo, a gente conversando na sala de aula, as mesmas ideias casaram. A gente tem, vamos dizer assim, os mesmos pensamentos na área do empreendedorismo. Né? E aí, como a senhora falou, a faculdade, ela é uma incubadora. É um network. São amizades que nascem e aí vai. E a gente está tocando esse... Com o auxílio dos professores. Com certeza. Né? Porque os professores estão ali auxiliando, dando novas perspectivas, né? De como fazer, por onde ir, por onde andar, por onde começar, né? Então, os professores dão essa perspectiva para vocês, né? Sim. Sempre que a gente tem... Sempre que eu tenho professor, vou fazer um negócio assim, tenho uma ideia, o professor... fala alguma coisa na aula, algum conteúdo, termina a aula, os professores são acessíveis, não é aquele negócio, termina a aula, vai embora. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, professor, estou pensando em fazer isso aqui, faz assim, eu conheço uma pessoa que faz assim, o professor dá uma dica, o professor ensina, pesquisa mais sobre esse tema, vai falando com essa pessoa. Às vezes o professor também faz um network para nós. Claro. E você, Gustavo, o que você acha que os conteúdos que você viu, está vendo no Uniprocesso, têm contribuído para despertar essa ideia, esse espírito empreendedor? Com certeza, professora, com certeza. Porque, como a gente estava conversando anteriormente, né? Gente, só um segundo. É porque a gente conversa um pouquinho antes, entendeu? Mas a gente vai trazer tudo que a gente conversou para cá, né? Porque todo mundo tem que saber. E aí, assim, eu já tinha despertado esse interesse. Primeiramente, meu nome é Gustavo. Eu sou aluno da Processo, lá de Águas Claras. Estou no 3º semestre de Administração Pública. Eu já trabalho na área de gestão já tem um tempo, mas a gestão de pessoas, que eu já fui supervisor, encarregado geral e sempre trabalhei com pessoas. Então, eu tenho essa facilidade, né? E essa área de prestação de serviço, eu já venho com ela já desde 2000, mais ou menos. Só que, como eu falei, em Brasília não tinha o curso. E a faculdade está me proporcionando eu abrir meus horizontes. Aí eu enxergar algo maior do que eu imaginava lá no ano de 2000. Tem uma visão, né? Você ampliou a visão. E os cursos que tinha em São Paulo. É verdade. Né? Nós somos o primeiro curso de administração pública em Brasília. E aí, assim, foi um dos motivos eu ter vindo para Processos, né? Fazer o curso de administração pública. A administração é um curso que eu gosto. E aí, como o Edelso falou, nós temos trocado figurinhas, né? A gente tem um pouquinho ali, os pensamentos ali quase que igual, né? E eu sempre estou falando para ele, e aí, vamos, eu acho que de nós dois, eu sou o maior incentivador. É verdade. Porque eu acho que uma das coisas que a gente não pode ter medo é o que a gente não conhece. Na área do trabalho. Eu com 18 anos, eu fui convidado para ser supervisor. O meu chefe chegou para mim e falou, você tem coragem? Eu falei assim, é para começar a que horas? Rapaz! Isso tá vendo? Que horas que é para começar? Ele falou, não, você começa amanhã. Você vai conversar com o seu chefe hoje, você começa amanhã às 7 horas. Pensa bem, olha só. Peter Drucker diz o seguinte, para ser empreendedor precisa de uma coisa, de uma grande vontade, mas é de correr risco. Porque para inovar tem que correr risco. Não pode ficar repetindo o erro. Então, às vezes você erra.
para criar algo novo que não existe. Foi o que você está falando, né? Não tem medo, não tive medo. Então, vamos colocar esse negócio aí para frente, onde essa parceria de vocês estão se consolidando a partir... gente tem conversado. Muito bom. Nós temos conversado. E assim, atualmente eu estou gerente num clube. Também foi mais um desafio. A pessoa simplesmente chegou e falou assim, eu estou querendo um gerente para fazer isso, isso, isso. Você topa? Que dia que começa? Estou lá há 14 anos, né? Mas eu ainda não esqueci essa minha vontade de empreender, essa vontade de eu trabalhar para mim. Porque se eu consigo fazer para o outro bom, por que eu não posso fazer para mim? Se eu estou lutando pelo outro, por que eu não posso lutar para mim? É o que eu sempre tenho falado para o Edelson. Então, assim, eu acho que é uma coisa que, nesse primeiro momento, ele falou de recursos, mas nem sempre esse recurso monetário, ele vai fazer muito parte agora. Eu acho que o que vai fazer parte primordial vai ser o quê? É nós buscarmos primeiramente o conhecimento. Chegamos, a gente está consciente desse conhecimento que nós adquirimos, vamos partir para quê? Network. E é o que eu tenho dito para ele, eu tenho muito network. Eu conheço um médico que já trabalhou no Sírio, já trabalhou no Santa Helena, hoje ele trabalha numa clínica aqui em Águas Claras. Ele tem uma empresa em São Paulo e hoje ele presta serviço lá onde eu trabalho. E eu tenho também conversado com ele e eu já falei para ele, eu tenho vontade de trabalhar com você. Ele falou, só que eu não consigo pagar seu salário. Gustavo... E aí ele falou assim, Gustavo, a área que mais dá dinheiro hoje na área da saúde é a área de ambulatório. Consultar não dá dinheiro. O que dá dinheiro é essa prestação de serviço. Aí eu falei para ele, você tá vendo? Nós temos mas esse não pode abrir para vários. Brasília, a área de saúde é enorme. É forte. É muito forte. Saúde é forte em todo lugar mesmo. Quando o Gustavo fala do capital, do dinheiro em si, primeiro a gente tem que gerar valor, né? Isso. A professora Claudine começou muito bem dizendo que a gente precisa... Não tem que ir para a escola. Tem que ir. No nosso negócio, no meu negócio, no nosso negócio, meu e do Gustavo, a gente precisa estar dentro da lei. A administração pública, o governo não... o administrador público só pode agir de acordo com o que está na lei. Claro. E aí como é que você vai lá no governo e você vai chegar de qualquer jeito com a sua... com a minha experiência. Não, você tem que estar lá dentro. Você tem que... Com o seu dom, né? O dom. Não, é muito importante. Saber. Tem que saber, porque você precisa... Não adianta só, né? Tem que chegar, tem toda uma formalidade. Não é uma burocracia, é uma formalidade. É o que está na lei e nós temos que ir atrás. A gente tem que sentar no banco da faculdade, a gente tem que chegar e tem que despertar, tem que entender do que o governo quer, do que a iniciativa pública precisa para a gente desenvolver. E aí, como a senhora falou, a gente faz a ponte entre quem precisa do insumo, quem precisa do trabalho, quem precisa do serviço, com quem sabe prestar, mas não sabe como chegar. Quer dizer, além de vocês prestarem consultoria para quem quer fazer, vocês também estão indo atrás de parceiros que nem sabem o que eles podem fazer. Sim. Do que eles podem fazer na gestão pública, na administração pública, no governo. O que fazer e o como fazer. E como fazer. Porque a gente vê, a processo, a gente fala de administração pública, mas o curso de administração pública, ele também abrange a administração tradicional, a administração privada. Sim, não é só pública. E aí, a gente vê dentro da faculdade que as empresas não duram 1 ano. Não duram 2, porque muitas vezes falta maturidade, às vezes não tem um cliente, mas tem um cliente lá que está querendo comprar todo dia. É o governo. Ele quer comprar todo dia. Ele precisa de tudo. É isso que eu falo, já trabalhar para a administração pública, né? Exatamente. Para o governo. Seja ele federal, seja ele distrital, como municipal e estadual. Os 3 níveis, nós, né? porque assim, nós estamos aqui
Como no o povo quadradinho. diz, do quadradinho, mas aqui em volta, né? É. Nós temos aí Minas, Goiás, isso sem praticamente sair de casa, né? E vender para o governo, trabalhar para o governo, para o governo no Brasil em todo. Eu posso estar aqui, posso prestar um serviço para o governo de Roraima, lá do Acre, do Amapá, Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul, Florianópolis. Hoje em dia, mais ainda, né? Com a tecnologia. Exatamente assim, professor. O que acontece? Nós fizemos ontem um trabalho, aguardamos a senhora. Eu vi da governança, né? Da governança compliance. E aí o professor João, que nos orientou, né, fazer um curso de compliance, governança e compliance. E o rapaz que nós fizemos o trabalho, ele é um empreendedor fantástico. Desse tamanhozinho, gerando riqueza em menos de um ano de R$1,5 milhão de reais. Muito bom. E isso trabalhando apenas para iniciativa privada. Então, ele hoje Qual é o negócio dele? É manutenção de motores elétricos. Você vê. Entendeu? Que é uma mão de obra, que hoje ele tem a dificuldade maior dele, hoje é mão de obra. Exatamente ontem ele ia lá na faculdade, ele não foi porque tinha que terminar um serviço de um motor. Então, assim, até ele mesmo nos despertou mais ainda, falou, esse cara, se ele tá só aqui, pequenininho, olha só o tanto que ele não pode crescer. Num cantinho e violão, ele tá arrebentando. Eu esperei ele ontem lá para falar da minha consultoria, né? Mas infelizmente ele não pôde ir, mas eu deixei o recado com o professor João, né? Porque ele o negócio dele é assim que se a gente conseguir colocar ele dentro da iniciativa pública, prestar um serviço para o governo, cara, ele vai arrebentar. Ele vai arrebentar. Vocês são quase uma fada madrinha. Com varinha de condão e tudo. Só que não é mágica, né, Gustavo? Não é mágica. Certeza. É trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Como você estava falando, né? Dedicação, né? E assim, saber de como fazer. Porque, veja bem, tem que entender, me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Mas você tem que saber da questão da legislação, né, de licitação, pregão eletrônico, tudo direitinho, e estar atento a cada edital. Exatamente. Porque cada edital vai ter lá suas especificações. Não pode errar na hora de entrar na concorrência. Não. Uma vírgula. Me corrija se eu estiver errado. Não, a senhora está certo. Isso mesmo. Uma vírgula. E é isso que isso é que vocês perceberam, né? Esse nicho de mercado que é auxiliar, como vocês estavam falando. Pode ser o empreendedor lá que conserta motor, pode ser o padeiro da esquina, pode ser a papelaria, pode ser um grande laboratório. Pode ser um centro universitário. Um centro universitário. Aonde assina o contrato. Põe na mesa, põe na mesa. E até aqueles que assim, a gente não está falando aqui, mas que surge, que eles nem sabem que eles têm essa possibilidade de crescer. Exatamente. De trabalhar com a administração pública. O que eu achei interessante na proposta de vocês, do negócio de vocês, é que realmente vocês focaram no negócio, no segmento de mercado, que é o quê? A licitação na administração pública. Porque vocês são consultores, né? Vão dar consultoria. E não vai dar consultoria em todas as coisas, em tudo. Não. Nós vamos dar consultoria num segmento, numa área, que é licitação na administração pública. Então, isso faz toda a diferença para dar certo o negócio. Para a senhora ter ideia, essa semana eu entrei no site do governo e existem licitações que são nulas. Licitações vagas, vazias. Fracassada. Não tem ninguém para fracassada, peraí, mas aí explica direitinho. Fracassado porque ninguém foi lá. O governo falou assim, ó, eu preciso comprar serviço, professor, onde assina o contrato? Serviço, produtos. Tem N situações. O governo então quando você fala nula é porque assim, eles colocaram lá, eu preciso de um copo de água e ninguém foi lá oferecer um copo de água. Porque existe uma especificação. Eu quero um copo de água transparente, de tantos ml. Ele não pede mais. Tal diâmetro, tal altura. Que sirva para servir água. E aí, muitas vezes, não aparece ninguém.
E são licitações altas, tá? Tô falando para a senhora. Licitações de mais de R$1 milhão. Então. E aí não tem ninguém. Não aparece ninguém. E aí o governo, daqui a um tempo, vai de novo, coloca de novo a licitação, vai colocando, porque o governo precisa, o serviço não pode parar. E aí é o nosso nicho, né? E assim, ó, igual eu falei para a senhora, que eu trabalhei... Estou lá na Associação de Servidores do STJ há 14 anos. Lá no STJ eu trabalhei 14 anos também. E tem muito... Hoje o STJ contrata muita empresa para fazer curso de qualificação. De N assuntos. Né? Então, até conversando com o Edelso, e aí aquele último congresso que teve... como é que é o nome daquela empresa lá? Qual congresso? Lá no Campus 2. Sim, congresso, aqui o Congresso Internacional. Congresso Internacional isso. de Políticas Públicas. E aí o Edelso conversou com aquela professora, que ela vai ser a professora agora, né? Professora Paula. E ela falando que tem uma empresa que o pessoal tem cursos. E aí conversou com o Edelso e aí vai ter outras conversas, né? Que ela tem a empresa para oferecer os cursos. Só que ela precisa de alguém para consultoria para saber como é que vai fazer isso. Ela trabalha. Na verdade, não foi a professora Paula. Foi um contato. A professora Paula também fez o contato. Também ela ministrou lá para nós uma palestra. E aí, no pós-palestra, a gente conversou com ela. E ela falou: olha, você trabalha. Eu tenho uma pessoa lá no Paraná, uma amiga minha que também ela precisa de uma pessoa para isso. Aí me passou o contato com ela. E essa que o Gustavo está falando foi uma indicação do professor Humberto. Ele me colocou em contato, ele passou o meu telefone para uma pessoa, porque ele trabalha com isso também, né, na questão do meio ambiente. Uma mulher, uma pessoa do contato dele no network que precisava que queria entrar nesse ramo de prestar cursos, consultoria para o governo. E aí a gente fez o primeiro contato, nós fizemos uma reunião, ela e a outra empresária, e a gente tem uma agenda marcada, um segundo encontro marcado aí já presencial, com os 4 sócios dela. É uma empresa que presta serviço de treinamento. Está ampliando o negócio aí, né? É muito interessante, né? Porque, quer dizer, vocês podem trabalhar com vários ramos, né? Com vários empreendedores, porque o que vocês vão auxiliar é fazer, não é ensinar, na realidade, é fazer a consultoria desde o início lá do projeto, não é isso? Até... Aí vocês participam do pregão eletrônico. Isso. A gente faz a habilitação, a gente entra na empresa, nós somos como se fôssemos Vocês vão falar em nome da empresa lá. Isso. Como se fosse um funcionário da empresa, o dono da empresa. A gente faz a habilitação da empresa no site do governo, lá no CICAF, tira as certidões, coloca. Conta pra gente, Adelso, como que é isso então? Como que é para, se por exemplo, a gente quisesse entrar, né, professora Cida? Nós tivéssemos uma empresa e a gente quer entrar numa licitação. Então, para dar um treinamento. Por exemplo. Então, aí você vai entrar lá. Isso, você aí... é contratado por nós e você vai fazer toda essa parte de licitação. Isso, aí eu faço a habilitação da empresa junto ao site do governo, que é o CICAF. A gente que é para ver a questão de imposto. A questão social, a questão trabalhista. E a gente habilita a empresa, o exemplo que a senhora está dando, da consultoria lá no site do governo. Fazendo esse processo, a gente tem direito a participar, a empresa da senhora em questão tem direito a participar do pregão. Aí a gente vai entrando nos... Uma pergunta, eu incomodando ele. Não, tá certo. Vamos lá. Quando eu faço a habilitação, aí a empresa que faz essa habilitação, ela fica apta para participar de várias licitações ou ela tem que habilitar para cada licitação? Não. Você cadastrou, você pode estar apta a participar de qualquer uma, por exemplo, do governo federal. Estadual, municipal, qualquer um. Qualquer um. Municipal e estadual. Isso. Qualquer um. Habilitou o cadastro é um apenas. Ele é único, né? Para todo mundo saber, né, professora, como é. Então, quer dizer, algumas certidões lá,
de prazo em prazo, você de tempos em tempos você tem que atualizar as certidões lá no site do governo. Mas aí já não é cadastro, é só uma atualização de documentação. Às vezes porque vence, né? Essas de impostos e tudo, elas estão sempre vencendo. Então você tem que sempre ir lá... Essas contribuições sociais, tudo é de 30 em 30 dias você tem que tirar. Você tem que tirar a regularidade. Habilitamos lá, habilitamos lá, aí começa o garimpo, aí que a professora falou, é muito trabalho, aí a gente entra no site do governo, todo dia você tem que ir lá, tem que pesquisar por estado. Tem que estar atento ao pregoeiro, ele vai dizer, ó, eu estou fechando agora, daqui meia hora eu volto, não, só volto amanhã, tal hora, aí você tem que estar sempre ali. Aí entra lá, coloca o nosso preço, vamos dizer assim, né? Coloca o valor do nosso serviço, vai participando. Antigamente abria envelope, né, professor? Agora é uma parte mais... do envelope. E depois que ganha, aí tem que ficar atento ao prazo, tem que colocar uma outra documentação, tem que ver a capacidade técnica da empresa. E muitas das vezes algumas empresas que ganham, elas perdem o prazo, aí são chamadas, não se atentam ao prazo, aos e-mails, às mensagens, aí elas são desclassificadas, aí entra a segunda. Nem sempre quem ganha, né? E nem sempre quem perdeu. Às vezes você está ali em quarto, quinto, sexto, e as empresas vão só sendo desclassificadas. Às vezes não tem a documentação necessária, falta documentação, não se atenta aos prazos para colocar a sua proposta. E aí a gente vai... É um trabalho que tem que ser muito bem feito. Bem garimpado. Eu mesmo participei em 2009. Eu perdi porque eu perdi prazo, mas assim, não só pela questão prazo, mas por falta de conhecimento. Antes dessa sua empresa, né, Gustavo? Agora você não vai perder nada. Vocês identificam o que falta na proposta e voltam para a instituição, para a empresa e orientam o que tem que preparar. Aí entra novamente, assim acontece também? O próprio edital, ele já é bem específico. Então já entra com tudo de uma vez. É igual quando a gente vai fazer um concurso público. Lá diz, você tem que ter um curso, você tem que ter a certificação, você tem que ter essa documentação. Então, o processo licitatório, ele é da mesma forma. Já entra com tudo. Já exige lá toda a documentação. Então, é só se você se antecipar e colher todas as informações, você não precisa mandar tudo de uma vez. Entendeu? Você manda por partes, que o processo ele é por partes. Tem a primeira, a proposta, aí se a proposta foi classificada, aí vem a exigência da documentação, depois vem a capacidade técnica e assim sucessivamente. É um processo, tem várias etapas. Várias etapas. Você não vai de uma vez. Até porque você não sabe se vai ganhar. Então tem que ter uma ação de acompanhamento, monitoramento muito persistente, muito diário. E hoje o empresário muitas vezes não tem tempo, né, professora? Isso. E aí a gente faz esse trabalho de estar ali na assessoria. É isso. Como o Gustavo falou, não é burocrático, eu falei, é dentro da lei. Por isso que você tem que saber tudo direitinho. Às vezes a pessoa perde, a empresa é desclassificada, não é porque é burocrático. Hoje se você ganha, lá no edital tem o telefone do agente público que você pode ligar. Lá vamos dizer assim, no setor da administração, o pregoeiro lá do departamento, você pode ligar para ele, o meu prazo é isso, a minha documentação é isso. Você conversa com ele. Ele, faça isso, faça aquilo. Uma vez que você ganhou, você tem toda a liberdade de ligar para ele, ou até mesmo ele te liga. Porque lá você tem a documentação, você coloca seu número, seu contato, e aí vamos fazer esse trabalho melhor, né? Muito bem. Porque custa caro, né? A empresa ganha, aí o pregoeiro está lá, ele pede a licitação, ele pede a sua documentação, você não entrega. Aí ele vai ter um trabalho de ligar para outro, de desclassificar, ir lá no sistema. Aí muitas vezes é de urgência, ou muitas vezes é algo necessário que tem um prazo para correr, e aí perder prazo é ruim, né? Perde tempo, perde dinheiro, perde tudo. Conta para nós assim, como que é essa ação de vocês ao identificar uma empresa que pode participar de uma licitação num órgão público aí? Como é que vocês fazem para identificar essas empresas? Ou vocês têm uma rede de informações dessas empresas que poderão, e vocês vão atrás dela, faz contato, olha, vai ter uma licitação? Como que é isso? Como eu falei para a senhora, a questão do network é muito... Ela é muito necessária, ela é muito importante. Então a gente teve...
professora foi lá, deu uma palestra. Ela falou, você trabalha com isso? Eu tenho uma pessoa que faça isso. Aí a gente vai lá e contato. O professor viu lá, o professor Humberto. Eu vou te indicar uma pessoa. Aí de uma ação gera outra. Ação. É uma cadeia. O Gustavo tem um network. Eu já tô querendo assinar o contrato também. Sem problema. Não é brincadeira, não. Nós estamos à disposição. O Gustavo falou, ele tem um network, o Gustavo tem mais vivência nesse... Então, eu tenho um amigo... Eu trabalhei muitos anos, né, nessa área de prestação de serviço, então a gente acaba conhecendo muitas pessoas. Muita gente, né? Entendi. E aí com isso facilita. E hoje, assim, prestar serviço não é ruim. As pessoas têm uma noção muito negativa quando você fala prestar serviço para o Estado. Infelizmente, muitos empresários, ele tem um pouco de falta de conhecimento, mas ele também não tem uma visão... Medo de não receber. Medo de não receber. Só que hoje, pelo pouco conhecimento que eu tenho, prestar serviço para o legislativo, para o judiciário, pode ir de olhos fechados. Aí você já vai até sabendo, né? Entendeu? O que você vai indicar para o seu cliente, né? Você pode prestar o serviço tranquilo que você recebe. Agora, já outras partes de governo, aí já é um pouquinho complicado. Aí já é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, legislativo e judiciário você pode prestar. E tem muito serviço. Muito. O que vocês querem ser daqui 5 anos? É uma visão de futuro, né? Eu sei que está cedo, mas... Eu quero estar trabalhando com o Edelso. Somente. Entendeu? Igual eu já falei para ele, eu sempre pergunto para ele, e aí? Vamos? Ele fica calado, né? Porque assim, eu até entendo, a gente se conheceu agora, né? Eu particularmente... não é... Como é que eu vou falar? Não é dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma crença, né? E essa crença me fez, de certa forma, confiar nele. Acreditar. Né? Eu acho que a gente pode trabalhar juntos. E assim, é claro que ele já tem a empresa, é claro que existe uma insegurança normal, mas estamos aí se conhecendo, igual eu falo sempre. Estamos aí trocando figurinhas. E falei para ele, se amanhã ou depois você não tiver confiança em mim, tá tranquilo também. Normal. Faz o negócio, né? E a amizade fica, A amizade tá aí. Isso, mas assim, as opiniões são comuns. E assim, dá para trabalhar tranquilo. Não precisa ter essa, de certa forma, você pensar na insegurança, não. Porque as coisas são transparentes. A senhora, daqui 5 anos... Isso. Cara, eu vou estar com mais 40. Meu Deus. Eu quero dar aula na Processo também. Opa! Eu quero dar aula. Eu quero contar. O professor Humberto, estudamos junto e hoje ele me dá aula. É isso mesmo. Uma visão profissional aí também. Que também começou essa questão dele trabalhar com o terceiro setor. Dentro também que começou tudo, né? Ele fala muito que ele teve auxílio do professor Pérez. O professor ajudava muito ele. Foi. Muito ele. E é fantástico. E eu quero estar dando aula na Processo. E queremos estar junto, né, Gustavo? Aí, e tá com a empresa consolidada. Ontem Gustavo falou que a gente apresentou o trabalho lá com o professor João. E aí a gente tem estavam com alguns alunos do curso de contabilidade. Sim, a disciplina é conjunto, né? Já fizemos um network ali, tem umas pessoas muito boas. Pessoas que... Tem um colega que formou em ciências contábeis. Hoje ele está sendo chefe de uma empresa na Quality. Ele estava lá conosco. Saúde. E eu já falei para ele, olha, mais tarde vamos estar juntos. Tem eu acho que é isso, você tem que acreditar nas pessoas. Você também não pode sempre estar botando alguma barreira. Você tem que acreditar nas pessoas, porque assim é que a gente enxerga oportunidades. Não existem oportunidades sem pessoas, não existem pessoas... As pessoas que fazem as oportunidades, né? Exatamente, professor. Então, assim, é que o pessoal fala, eu não confio mais em ninguém, porque...
Não, gente, a gente vai só aprendendo a cada vez mais, né, com o tempo, saber onde é que a gente vai pisando, mas a gente não pode perder a fé no homem, fé na vida, fé em tudo, né? Acreditar é muito importante. Mas é muito interessante essa ideia que vocês tiveram, que é assim, é empreender num nicho bem específico, né, professora? Sim. Bem específico. E isso, para mim, já é um caminho de sucesso. Sim. Por exemplo, o Uniprocesso começou só com concurso na área jurídica. Foi crescendo para concursos em geral. E a gente continua trazendo esse foco não só para o aluno que quer fazer concurso, mas o aluno que, além de concurso, também vislumbra trabalhar com a administração pública. Porque esse é o nosso... É a vocação da nossa região, que é o Distrito Federal. Então, mesmo que você trabalhe em alguma atividade privada, em algum momento, aliás, vocês estão aqui, né, para mostrar isso, que não é em algum momento, devem também trabalhar com a administração pública, e está aqui, o governo federal está aí no nosso quintal. O negócio de Brasília do Distrito Federal. É o setor público. É o setor apoiado público. pelo setor privado. Isso, mas não existe essa diferença. Então é muito interessante, e eu dou os parabéns para vocês de pensarem nisso, nessa coisa bem nichada que é como é o Uniprocessos. Né? Nós não queremos ser os maiores, a maior instituição de ensino, mas a melhor, porque é focada para as carreiras públicas, a privada com a pública, né? Verdade. E a gente só foi crescendo, porque era direito, depois gestão, finanças e tecnologia, agora que tudo casa, né? Tá tudo engrenado, né? Que um precisa do outro para poder ainda ser melhor, né, professora? Que o mundo das organizações, né, para os negócios, atua nessas áreas: gestão, jurídico, finanças e tecnologia TI. agora mais. Essa é uma escola de negócios. Não é? Exatamente. O Uniprocesso é uma Mas escola eu fiquei curiosa, não sei se vocês falaram, eu não percebi, não prestei atenção, o nome da empresa de vocês. É verdade, nós estamos bem aqui, não vai fazer a propaganda. Eu dou o nome dela de Veda Consultoria. Veda, VEDA. VEDA, porque ele é a sigla das iniciais V de Valentina, da minha filha, E de Edelso, D da minha grande esposa, Daniele, e A do meu filho, que se chama Azaf. Azaf. Então tem essa... Mas não, eu falei pro Gustavo, mas não tem problema da gente mudar o nome lá nessa parceria, não tem nenhum problema. A gente precisa... Daí a gente tem que se adequar. Esse é o nome. Bonito, Veda. Veda Consultoria. Bonito mesmo. Bonito, eu acho sim. bonito. É um nome forte. É um né? nome forte. Um nome forte. Ele carrega a minha... Pequeno e forte, né? Mas assim, fala rápido, passa a mensagem rápido de Veda, né? Você veda os maus negócios. Ele carrega a minha essência, a minha família. Sim, tá certo. Parabéns aí pela criatividade, pela busca, né? E essa persistência, esse propósito, né? Eu acho que todo negócio tem uma razão de ser, tem um propósito, e vem ao encontro do negócio de Brasília, que está bem, como a professora falou, né? Está bem nichado, está dentro do segmento de Brasília, né? Está dentro do segmento e bem segmentado, né? Isso tem tudo para dar certo. Porque exatamente, porque uma das coisas muito importantes é pensar bem o que eu vou empreender, aonde eu vou empreender. Isso. Né? O que eu quero com isso? Quais são as possibilidades? Quais são os setores que eu vou trabalhar? Porque vocês podem trabalhar com todos os setores. Ao mesmo tempo que é uma coisa bem nichada, para o setor. Não, gente, vocês estão de parabéns. Abre várias possibilidades, várias possibilidades de crescimento, né? Muito bom mesmo. Professora, a gente não falou aqui da lei. A gente fala da lei, mas a gente não fala. Estava conversando com o Gustavo, a gente trocando muita figurinha. Existe uma lei específica, né? Que é a 8666 de 93. No governo anterior,
essa lei teve um prazo para ser revogada e o governo lançou uma nova lei, que é a 133 de 2021. Para a senhora ter ideia, a administração pública lança editais para dar curso de treinamento da nova lei para os funcionários. Olha aí. Onde que assina o contrato? Né? Porque... E a nova lei? Da nova pois lei. Da nova lei, que não é mais 14... Não é a 866. Não é a 866, mas assim a 133 de 21. Só que, para a senhora ter ideia, está tão escasso esse... da consultoria de ministrar que a lei 866 ela foi prorrogada até dia 29 de dezembro desse ano. O novo governo. Porque ninguém sabe. Porque ninguém sabe ainda. O governo está capacitando, está buscando profissionais que consigam capacitar os servidores públicos para que possam dar continuidade ao processo do governo, para o governo não parar, né? Porque o governo presta serviço, tem que comprar, tem todo, vamos dizer assim, um custo para a máquina pública trabalhar. Então o governo, como eu disse, ele age só dentro da lei. Tá certo. E aí precisa das pessoas lá qualificadas. Fora da lei, não há salvação, é assim? Não há. Há outra coisa. Né? Não tem como, né, professora? Claro, é verdade. Maravilhoso, gente. Isso. Nosso tempo já está quase acabando. Já? Né? Que pena. Daqui a pouco já está quase acabando. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco, compartilhando, né, professora? Nossa, e é muito importante. Essa iniciativa empreender as pessoas, né, pensam assim, nossa, empreender é difícil, exige coragem. Isso eu assino embaixo, existe coragem, disciplina, mas antes de mais nada, gente, é preciso ter uma grande ideia, uma boa ideia, pelo menos, né? E assim, nossa, vocês estando assim nichados, né, professora? Com certeza tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Sim, já está dando certo, né? Já deu certo. Já deu certo. A gente deseja sucesso para vocês também compartilhar com os seus colegas, né, os alunos é bom que da instituição, isso. Mostrar esse espírito que surgiu assim e vocês foram garimpando informações a partir de aulas, a partir de buscas mesmo de vocês, curiosidades, e desenhar, formatar esse negócio. Isso é mostrar muito bom. Que aqui na Uniprocesso a gente prepara sim para as carreiras públicas, assim, para ingressar pelo concurso público, mas a gente também fomenta essa questão do trabalho, né, da iniciativa privada com a administração pública. Né? Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, nossos alunos, né? Já empreendedores, e saber quantas possibilidades tem, né, do empreendedorismo com a administração pública. Então, é muito legal. Então, fechando aqui um pouquinho, Gustavo, empreender, o que é para você? E o que o Uniprocesso foi importante nesse processo? Empreender, uma oportunidade, uma abertura onde ninguém está vendo e você consegue enxergar, mesmo que ele esteja muito aberto. O serviço público é muito aberto para todo mundo, mas nem todo mundo está enxergando. E foi isso que nós, nesse primeiro momento, enxergamos. E nós estamos querendo chegar nesse local. E com relação a processos, eu só tenho a agradecer o pouco tempo que eu estou lá. Ainda estou engateando, mas eu creio sim que vai dar certo. Os professores não tenham nada a reclamar, pelo contrário, alguns profissionais me abriu mais ainda a cabeça. Que bom. E assim, tenho sempre conversado, tenho sempre buscado uma informação aqui com o outro. Às vezes eu mais o Edelcio estamos lá, todo mundo vai embora e nós estamos lá conversando com o professor. Acho que o professor, rapaz, vocês não vão embora, não? Então é isso, você está buscando informação. Verdade. Hoje nós falamos tecnologia. Informação é conhecimento, né? Hoje nós falamos tecnologia, mas a informação eu acho que é muito além da tecnologia. É verdade. E aí agradecer também esse espaço
Eu fiquei surpreso quando a professora me convidou, né? Mas assim, uma experiência muito boa. Eu acho que é uma experiência que vai trazer mais o up para nós, Com estarmos certeza. buscando ainda mais conhecimento e depois, mais um futuro mais à frente, tá compartilhando os colegas e incentivando eles também. A faculdade está aqui, mas também se você não buscar, não adianta você só vir para a faculdade. Vamos deixar no descritivo desse podcast o telefone da Veda, né? Tá bom, para quem vamos. quiser, né? Uma consultoria, né? Não? É verdade. Não é não? Pode deixar lá. E é isso aí. Obrigada. E você? O que é empreender, Edelso? Empreender é a capacidade que você tem de resolver problemas. Para mim, empreender é isso. Resolver um problema, você traz a solução a quem não está vendo o problema. Então, simples e rápido. Resolveu um problema, empreendeu, trouxe valor ao seu negócio, diminuiu os problemas de quem precisava ser resolvido. E é isso. Empreender é resolver problemas. É isso aí. Sobre a processo, não tenho o que dizer, né? Eu voltei. O bom filho a casa retorna, né? O ambiente acadêmico é fantástico para mim. Eu tenho sede de conhecimento. Tá dentro da processo me traz muito ganho, muita valia. Às vezes a gente está cansado, quer chegar em casa, descansar, mas a gente sabe do compromisso, tem a necessidade de ir. E a gente está lá. A processo é fantástica na minha vida, para mim, para minha carreira, para minha profissão, É, pro de meu fato, futuro. a melhor é a administração pública. De fato, a melhor, né? Em administração, também o direito. E eu quero agradecer demais essa oportunidade. Falei pro Gustavo, estava um pouco nervoso em vir aqui, mas eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui, por me colocar em lugares com pessoas que a gente possa não só transmitir o nosso conhecimento, mas também aprender. Quando a gente conversa, quando a gente senta, quando a gente bate um papo, a gente agrega muita coisa pra gente e eu vou levar para fora, eu vou levar para as outras pessoas. Não tem, como o Gustavo falou, não tem concorrência. A gente fala com um colega, vamos despertar. É isso. É isso aí. Então é isso, gente. Então nós estamos terminando mais um podcast com o nosso tema empreendedorismo para administração pública. E até o próximo.